Tivemos sorteio da Copa do Brasil. Também o São Paulo vai encarar o Náutico. Eu não gostei, mas o que você acha? É um time... Primeiro jogo em casa. Eu não gostei disso, nesse caso específico. Eu até gosto de fazer a primeira em casa quando seu time é bonzão, quando seu time amassa em casa. Não é o caso do São Paulo, né? E não amassa os outros em casa. Capaz de levar um resultado esquisito pra fora, mas vamos lá. O meu trauma desse negócio era justamente quando o São Paulo tinha o regulamento fora, do gol fora, e o São Paulo começava em casa, ganhava os jogos de 1-0 e era eliminado no jogo seguinte, pelo Avaí, pelo Coritiba, etc e tal. Isso aconteceu. Agora nem tem o gol qualificado, né? O 1-0 parecia excelente pro regulamento do gol qualificado. Sim, mas assim, as datas, né? E é bizarro essa fase da Conmebol na Copa do Brasil, 16avos de final, que um jogo, o de ida, em relação ao de volta, tem um intervalo de um mês, praticamente, né? Então, o São Paulo joga dia 29 de abril, numa terça-feira, no Morumbi contra o Náutico. Vindo da semana anterior do Libertad no Paraguai pela Libertadores, do Ceará no Brasileiro no Ceará. Então ele vem de 2 jogos fora, faz o jogo com o Náutico em casa. E a volta do São Paulo contra o Náutico nos aflitos, ou na Arena Pernambuco, seria melhor para o São Paulo, é depois de 2 jogos do São Paulo em casa, um pela Libertadores Libertad e outro com o Grêmio. Pela questão da logística, eu acho que ficaria muito puxado 3 jogos fora na sequência, fosse o mando invertido. Ao mesmo tempo, se fosse a volta em casa, o São Paulo teria, sei lá, mais de um mês só de jogo no Morumbi. Não vai ser assim, vai ter essa intercalada. O São Paulo decide fora, como você falou. Você gostou de ser o Náutico? Cara, eu acho que é um time tradicional, o time que revelou o Muricy Ramalho, né? Tá na Série C do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, por exemplo, é um jogo que eu acho mais chato. Então, mas qual a questão do Náutico? O Náutico teve a grande vitória da fase anterior, né? Ele eliminou Vitória no Barradão, né? E aí falam que existe uma rivalidade ali que o Vitória é meio freguês do Náutico, né? E o Náutico conseguiu, era o jogo único, o Náutico meteu 2-0 no Vitória no Barradão, que o Vitória não perdia no Barradão, né? Isso. Tava um tempão, né? Até na final do Baiano foi empate com o Bahia. O Vitória perdeu, na realidade, pro Náutico nessa fase anterior. Acho que é um jogo, sei lá. Vamos ver, vai demorar um pouco para acontecer, né? Dentro de campo é isso, e fora de campo, Arnaldo, por fim, o Casares, 2 posts, né? Ele postou ontem falando da dívida e tal, e explicando as ações para o futuro para tentar equalizar a situação financeira do São Paulo, e hoje ele postou outro ainda, né? Para dando mais um pouco se explicando um pouco mais. Eu acho que ainda faltam explicações importantes, sobretudo essa história da base, por exemplo. Isso não tem nada em nenhum desses posts. Ter mais do que um pronunciamento ou uma postagem, precisava ter uma entrevista coletiva com a imprensa toda que cobre o São Paulo, fazer as perguntas que a imprensa quer para deixar as coisas mais claras. Mas o São Paulo, depois de ter apresentado esse déficit tenebroso de 287 milhões, mesmo não contratando ninguém, mesmo sendo a pior janela, como diz você, o tempo todo aí, mesmo abrindo mão de tantos jogadores, entrado poucos, mesmo diante de tudo isso, o resultado é um desastre, o resultado financeiro do São Paulo. E então o Casares, a direção está meio se explicando e está fazendo, me parece, Arnaldo, uma ação de se explicar e contenção de danos. Então o Casares posta isso aí, o Carlos Magno, que falou com a gente primeiramente, agora também já deu entrevista no Globo Esporte para explicar a situação e tal. Parece estar tentando se explicar e tentar falar, olha, estamos mal, mas no futuro a coisa vai melhorar. Pois é, no primeiro, isso mesmo, né? Parece uma ação de comunicação conjunta. A Casares nas redes sociais, Márcio Carlos Magno dando entrevista. Falando, o Casares no primeiro post, ainda na terça-feira, antes da votação do orçamento, da aprovação do orçamento, falava em um processo lento e difícil. Pela primeira vez o Casares usou... Exato, palavras duras, mais duras, né? Exato, difícil. Que o Márcio falou para você, só beberemos água limpa se tudo der certo no meio do ano que vem, 2026. Esse post da quarta-feira do Casares, que a capinha é 2 bilhões garantidos, trabalho para 2030, já é assim, pós-aprovação do balanço, do orçamento, e na perspectiva desse projeto centenário, que é um dos pilares, não fala nada sobre parceria da base, mas diz rapidamente o seguinte:
São Paulinos e São Paulinas, como vocês devem saber, ontem foi apresentado o balanço orçamentário do São Paulo ao Conselho. A peça que já havia sido avaliada e aprovada pelo Conselho de Administração e pelo Conselho Fiscal foi aprovada agora por ampla maioria, 80% favoráveis no Conselho Deliberativo. Mas isso não significa, viu, Tironi, que estamos satisfeitos. É claro que precisamos buscar maneiras para mudarmos o rumo financeiro, como já expliquei no post anterior, tá vendo? Por isso é preciso também destacar que já estamos trabalhando intensamente para deixar o nosso amado clube em uma situação melhor para o centenário, sempre jogando para frente. Ontem apresentamos também ao Conselho que já temos garantidos caixa alta, 2 bilhões de reais em contratos até 2030, sobretudo o Superbet Patrocínio Master, aqui a gente falou. Isso significa que podemos olhar para frente e trabalhar com um cenário menos incerto em termos de fontes de receitas futuras, além de sinalizar ao mercado financeiro nossa posição que nos dá credibilidade e crédito. O nosso departamento de marketing já fechou contratos de patrocínio master com a Superbet, garantiu também a extensão com a Demicon, assinou o name rights do estádio com a Mondelez e acertou contrato com a Brax, placas de publicidade por Morumbi. Fechamos também com a Live Nation, que o Tironi adora, gigante do ramo de entretenimento para shows, que trazem receita e visibilidade internacional para o clube. Aliás, destruído o gramado para o jogo contra o Aliança. Vai ser duro o gramado. Ainda temos direitos de transmissão fechados com a Libra, o que garante a exposição de marcas parceiras. Direitos internacionais e propriedades e licenciamentos estão sendo negociadas pela Libra e LFU em conjunto. Ou seja, esses 2 bilhões não incluem negociações de jogadores, bilheterias, sócio-torcedor e verbas oriundas de investimentos na base, foi pela primeira vez, receitas que certamente irão aumentar nossas projeções de arrecadação total nos próximos 5 anos. Precisamos calcular nossos passos para sanear a dívida sem deixar de manter o time competitivo. Tironi adora essa. Obrigado aos patrocinadores e parceiros nessa empreitada e também a todas as instâncias e órgãos do clube pelo apoio e pela confiança nessa gestão. Vamos seguir juntos pelo São Paulo. Esse segundo post não tem palavras duras, né? É um post otimista. Sim, olhando para frente, para o futuro. Olhando para frente, né? Mas é um post também esclarecedor, né? Minimamente esclarecedor. Né? Assim, pela primeira vez fala em como vai ser difícil e tudo mais e tal. Espero que isso soe nos olhares nos ouvidos da torcida como precisamos remar São junto Paulo, e não sim, precisamos ganhar. aumentou. Quem confirmou isso, como você disse, foi o Júlio Casares, uma postagem nas redes sociais ontem à noite e hoje também ele confirmou alguns outros valores. Então vou falar para vocês aqui alguns números que chamam um pouquinho a atenção. Do período de 2023 para 2024, afinal esse balanço fechado é do ano de 2024, mais de 110 milhões de reais de dívida aumentaram. Então, antes, em 2023, era de 856 milhões de dívida geral do São Paulo. No fechamento de 2024, foi para 968 milhões e 200 mil reais, quase 1 bilhão de reais a dívida São Paulina neste momento, sendo que o Tricolor fechou o ano passado com um déficit de 287 milhões de reais. A arrecadação foi grande, foi de 731 milhões de reais em arrecadação no ano passado, mas ainda assim teve o déficit. Já teve em 2023 na casa ali dos 60 milhões, mas ano passado de 287, como eu falei para vocês. Esses números foram divulgados ontem pelo Júlio Casares, porque ele também fez a apresentação ali para o Conselho Deliberativo na votação para ver se essas contas iam ser aprovadas ou não. Elas foram aprovadas por maioria hoje durante a tarde, né? E o Júlio Casares, ele vai explicar ali que esse déficit se deve a diversos fatores. Então eu vou colocar aqui alguns para vocês, segundo o presidente do São Paulo. Manutenção de um time competitivo, pagamento dos juros bancários, também aí de dívida, né? Empréstimos contraídos no passado, pagamento de tributos e multas, enfim, muitos valores aí que o São Paulo vem durante os anos tendo como dívida para chegar a esse valor aí gritante de quase 1 bilhão. Além disso, o presidente também informou que o fundo que foi criado ali para arrecadar dinheiro para o São Paulo já chegou a
135 milhões de reais arrecadados nesses primeiros meses, que estão sendo utilizados justamente para o pagamento das dívidas, tributos e também para rolar aí fluxo de caixa. Agora, para dar um respiro, né, para o torcedor são paulino, segundo o Casares ainda nessa mesma postagem, até 2030, que é o ano do centenário do clube, quando acaba inclusive o mandato do Casares, tem aí 2 bilhões recebíveis já garantidos, incluindo aí o patrocínio master, venda dos naming rights, outros patrocínios, isso sem contar a venda de jogadores, direitos de transmissão, enfim, outras situações aí, bilheteria, sócio-torcedor e tudo mais. Tá certo, gente? São Paulo e da dívida, que até 2030 eles vão ter 2 milhões no cofrinho. Bilhões. Bilhões. Vai ter no cofrinho, mas não é para pagar a dívida. Vai ter no cofrinho para pagar os jogadores aí, um monte de coisa. Agora, esse fundo aí Ó, o fundo, a Marina explica aqui, ó. Fundo criado em parceria com o Galápagos Capital e Outfield, já captou 135 milhões de reais. Nos primeiros meses. Não sei quem são. Utilizados para pagar dívidas, para pagar tributos e fluxo de caixa. O clube entende que não é a solução para os problemas financeiros. A finalidade é quitar as dívidas. A meta é arrecadar 240 milhões. Já arrecadou 135 milhões. Tá melhor que a vaquinha do Corinthians. Marina explicou. Não tá melhor que a vaquinha do Corinthians. A vaquinha do Corinthians está quase em 40 milhões. Nossa, só faltam 640. 660. Mas tá lá, né? Tá lá, que a gente não divulga. Bora doar lá na vaquinha. Tá arrecadando e Qual arrecadando que é o muito Pix, bem. diretor? Põe o Pix pra Muito vaquinha bem do mesmo. Corinthians. Assim, pra ficar na mão só do torcedor, já é muito dinheiro. Não, o clube também Mas tem eu acho que engajado a ideia pagar era dívida. pagar o estádio inteiro. Que aí E outra falaram coisa, que era 700 milhões. A conversa aqui é São Paulo, não é vamos Corinthians, falar tá de São bom? Paulo. Não foi eu que comecei? Aliás, o torcedor de São Paulo nem gosta muito de ouvir esse papo aí, porque sempre fala de coisa ruim, né? Dívida. Mas o São Paulo tá afundado em dívida. Tá muito difícil muita a situação dívida. no São Paulo. E tanto é que as pessoas nem entendiam como é que conseguia contratar Lucas Moura, Oscar, da onde vem... Lembra? O Daniel possibilidade? Alves, naquela época, Não, também então assim, é difícil fortuna. isso. E por isso que falam que no dia que tiver fair play financeiro no Brasil, vai ficar complicado para os times continuarem contratando. Poucos vão conseguir contratar. E agora o São Paulo está tentando se Rames virar. Rodrigues, que deve ter pagado. E então. fora todos os técnicos que mandam embora e que tem todas as dívidas para pagar. Não, o bom é que hoje você tem um bom gestor, né? O Casares é um bom gestor e eu espero que esse período que ele tem aí como presidente de São Paulo possa também ajudar no pagamento dessas dívidas. Sabe no que o Casares ele é muito bom? Ele é marketing, né? Você viu esse Morumbis, que legal, né? Eu achei isso incrível, eu achei muito bacana. Mas isso não é uma exclusividade do São Paulo, hein, gente? A maioria dos clubes do Brasil está fundada em dívidas. Sim. Não, eu tô falando que oÃo Paulo tá de parabéns nessa área do marketing, que é a especialidade dele, né? fortes O próprio presidente do Cruzeiro falando aí que tá vendo? é pepino pegar qualquer Já tá clube hoje. passando boné daqui a pouco. Hoje, que ele tá bravo lá com o Alexandre Matos. Já caiu o Alexandre Matos? Ainda não, mas Contagem regressiva, hein? 20 segundos. Bom, tem mais Corinthians no Gazeta Esportiva? O São Paulo e a Superbet estão planejando uma contratação nível Oscar já na próxima janela de transferência. Seria meio que para contemplar aí essa renovação de contrato que o São Paulo e a Superbet acertaram até 2030. Então, a Superbet bancaria os vencimentos, a maior parte dos vencimentos desse novo atleta, algo bem parecido com o que ela faz com o Oscar. E aí agora, o departamento de futebol do São Paulo vai buscar ali alguns nomes que podem se encaixar nesse quesito. Ainda é uma ideia bem embrionária, tá? E até assim, como a gente pode dizer, tá bem no início, tá? Não é algo ainda factível de ter nome, de ter conversas, né? Até porque é mais um aceite do Alexandre Fonseca, que é o CEO da Superbet, falando, não, vamos sim, vamos conversar, me traz mais um atleta aí que a gente pode bancar, que a gente pode usar a imagem do atleta, então tem que ser um atleta minimamente midiático para a Superbet usar a imagem desse atleta e o São Paulo também ter um desempenho dentro de campo. Ainda não se falam de nomes, nem nada do tipo, até fui checar algumas situações, perguntei, o Casemiro poderia ser uma boa? Não, ainda o Casemiro, né, a gente nem chegou a conversar, nem cogitou algo nesse sentido, até porque o São Paulo está buscando, né, um novo volante no mercado. E aí a gente vai checar lá com o pessoal que trabalha com
o Casemiro, inclusive o Júnior Pedroso, que é o empresário do atleta, falam que ele está feliz na Inglaterra, que neste momento ele não pensa em voltar para o futebol brasileiro, que ele quer se consolidar ainda fora do país. Aí vem Thiago Mendes, será que esse nome de peso seria o Thiago Mendes? Aí falando, ó, a gente tem interesse, mas ainda nada a ver com o Superbet. Então é um interesse já que o São Paulo já tinha, mas que não entraria a Superbet no meio. Mas será que a Superbet bancaria o Thiago Mendes? Só que será que não seria um pouco broxante essa contratação de peso ser o Thiago Mendes? Será que a torcida ia abraçar da mesma forma que abraçou o Oscar? Acho bem difícil. Então ainda está numa situação bem embrionária, né? Pelo que a gente conversou com algumas pessoas ali, ainda é uma ideia, ainda não é algo muito concreto, ainda não tem nomes sendo falados. Dybala, não, Dybala tem contrato longo ainda com a Roma, se eu não me engano, renovou lá, então não seria esse cara palpável. Então ainda é uma ideia bem embrionária, tá? Por mais que o Hernan tenha confirmado realmente essa informação, parou por ali, parou meio que na informação do Hernan. A gente tenta, né, buscar, cavar mais alguma coisinha, até para a gente trazer aqui a nossa apuração, mas pelo que a gente pôde entender, ainda é algo bem embrionário, ainda é algo bem no comecinho, sabe? Bem ali numa troca de ideias, não é algo concreto ainda de ter nomes ou nada nesse sentido. O que, de fato, também chega a ser chato, né? Porque você traz essa expectativa pro torcedor, então agora você vai ter que cumprir, né? Então você vai ter que trazer um cara com o know-how de Oscar, por exemplo. E aí não é fácil trazer esse cara no mercado. Outro ponto. Aí a gente conseguiu confirmar com as nossas fontes. Esse jogador, automaticamente, ele teria que ser livre no mercado. A Superbet não vai bancar ali, pagar os direitos do atleta, por exemplo, tá? Eu só tô dando um exemplo. Tem lá, eu não vou dar um nome de jogador, porque aí podem começar já a confabular. Mas, por exemplo, tem lá o Alexander Vieira, lá no São Paulo FC. A Superbet não vai pagar os direitos e vai ainda bancar o salário. Não, tem que ser um jogador livre no mercado para o São Paulo e para a Superbet fechar esse acordo e aí a Superbet pagar grande parte ali dos vencimentos, tá? Então, a premissa de tudo ali seria desse jogador ser livre no mercado. Combinado? Pra gente fechar, bora falar sobre Igão. Zagueiro Igão está na mira do Brentford, da Inglaterra. Foi uma das equipes que fizeram sondagem, já tenho falado para vocês desde o início do ano. Quem é um pouquinho mais velho aqui no canal sabe que eu tô falando que uma venda do Igão é bem palpável pro meio do ano. Por quê? Porque ele tem contrato ainda curto, só setembro de 2026. Então, para o São Paulo não sair no prejuízo, numa venda, a venda teria que ser agora. Ou você renova esse contrato. Em um primeiro momento, o plano ideal, inicial do São Paulo é: Igão, vamos renovar esse contrato até 2028. Nesse período até o final do ano, você fica um pouco mais no sub-20, treina com os profissionais e joga no sub-20 para você ter ritmo de jogo, para quando o Zubeldia precisar, você já ter disponível, já está 100%. O Zubeldia gosta muito do Igão, mas é aquele gostar que a gente fala. Gosta muito, adora, idolatra, que lindo, maravilhoso, mas para botar para jogo ele ainda acha que não está pronto. Então, no próximo ano, aí já teria uma expectativa legal de ter o Igão já mais pronto para ter mais minutagem em 2026. Só que para isso ele teria que renovar esse contrato, tá? O Igão, ele é São Paulino, adora o clube, sabe? E até a ideia do Igão seria mesmo jogar profissionalmente pelo São Paulo e não acabar saindo pela porta dos fundos, algo nesse sentido. Muito pelo contrário, ele é um menino que trabalha bastante. A gente tem um contato próximo ali com algumas pessoas do Igão. E assim, é um garoto fenomenal, é um garoto que só quer jogar bola e mostrar serviço com a camisa do São Paulo. Mas São Paulo vai ter que entrar em consenso ali com seus empresários para conseguir uma renovação contratual, tá? E aí, conseguindo essa renovação contratual, ele poderia ter mais rodagem no profissional e aí ter um plano de carreira um pouquinho melhor. Mas a ideia do São Paulo é, de fato, essa renovação contratual. As conversas já foram iniciadas, mas não só o Brentford, mas outras equipes do futebol europeu também já estão de olho, já estão confabulando, já estão ali meio que pescando algumas informações do Igão para, quem sabe, conseguir um jogador a baixo preço, né? Porque com um ano só de contrato, normalmente os clubes conseguem um precinho bacana ali no atleta. E é um jogador muito promissor, tá, gente? No sub-17, no sub-20 da seleção brasileira. É um garoto que tem futuro, espírito de liderança. Acho que o São Paulo não pode bobear nesse garoto, que pode ser o futuro da zaga tricolor. Combinado?